Olá, meu nome é Marcela Rodrigues e vamos começar agora o exame físico da mão e punho. Lembrando que o exame físico da mão e punho deve ser sempre comparativo, um lado com o outro. A gente solicita ao paciente que coloque a mão sobre a mesa, de preferência com os cotovelos apoiados e com o membro descoberto. Vamos seguir a ordem de exame físico, começando pela inspeção, depois palpação, em seguida os movimentos e por último os testes especiais. Na inspeção, vamos fazer uma avaliação visual das mãos e punho do paciente. Vamos avaliar se existe alguma deformidade angular ou rotacional, deformidades das unhas, do leito ungueal, alterações de pele como cicatrizes, manchas, alguma hiperemia, equimose, escoriações, tumorações ou qualquer outra alteração. A mão em repouso apresenta uma posição característica das articulações metacarpofalangianas e interfalangianas, com uma flexão progressiva dos dedos, chamada cascata de flexão. A mão normal possui uma forma de concha, cujos limites seriam as eminências tenar e hipotenar da mão. Essa forma é dada pela presença dos arcos transverso palmar proximal e transverso palmar distal e longitudinal palmar. Tais arcos são mantidos pelos músculos intrínsecos da mão, de tal forma que na sua paralisia o formato de concha desaparece. Nas articulações metacarpofalangianas, na região palmar, observamos formações de saliências, que correspondem à presença de tecido gorduroso e é a região dos feixes vasculos nervosos, contendo artéria e nervo. Já as depressões correspondem ao túnel osteofibroso, contendo os tendões flexores. Na região do dorso da mão em repouso, observamos as saliências formadas pelas cabeças dos metacarpos, sendo a do terceiro metacarpo a mais saliente. Ainda vamos observar nessa etapa as deformidades dos dedos, como por exemplo, desvio ulnar dos dedos, mão em garra, dedo em martelo, dedo em botoeira e pescoço de cisne. Na segunda etapa do exame, vamos fazer a palpação da mão e do punho. Vamos em busca de pontos dolorosos, vamos palpar as proeminências ósseas, as partes moles, vamos em busca também de nodulações ou tumorações, lembrando sempre de comparar um lado com o outro. Por isso é fundamental o conhecimento da anatomia topográfica e os pontos de referência. Na borda radial da extremidade distal do rádio, palpa-se o processo estiloide do rádio. Medialmente ao processo estiloide em direção ulnar, em uma linha traçada pelo centro do terceiro dedo, sente-se uma protuberância denominada tubérculo de Lister, cuja borda medial passa o tendão extensor longo do polegar, enquanto do lado radial se localizam os tendões extensores radiais do carpo. Seguindo em sentido ulnar, encontramos a articulação radio-ulnar distal. Sobre ela passa o tendão extensor próprio do quinto dedo e corresponde ao quinto túnel osteofibroso dorsal. Em uma posição mais ulnar, palpa-se a cabeça da una, onde por um sulco passa o tendão extensor ulnar do carpo. Entre a cabeça da una e o osso piramidal encontra-se o complexo de fibrocartilagem triangular, que normalmente não é sentido pelo examinador. Com o desvio radial do punho, é salientado o piramidal, que assim é palpado mais facilmente. E no espaço entre o processo estiloide da una e o piramidal é palpada a fibrocartilagem triangular. Mais distalmente ao piramidal encontra-se o amato. Distal ao tubérculo de Lister, cerca de 1 centímetro, sente-se uma depressão que coincide com a linha traçada pelo centro do terceiro raio e que passa exatamente sobre a articulação escafoide semilunar. Imediatamente distal ao processo estiloide do rádio, palpa-se outra depressão, denominada tabaqueira anatômica, que é delimitada radialmente pelo tendão extensor curto do polegar e ulnarmente pelo tendão extensor longo do polegar. No fundo da tabaqueira anatômica, palpa-se o corpo do escafoide e distalmente a ele, na base do primeiro metacarpo, palpa-se a articulação carpo-metacárpica do polegar, que é mais bem sentida com a circundação desse dedo e é foco comum de artrose e crepitação, chamada risartrose. Na face anterior do punho, distal à borda articular do rádio, na base da eminência tenar, palpa-se a tuberosidade do escafoide
em cujo lado ulnar está o tendão flexor radial do carpo, que é sentido mais facilmente quando o paciente faz uma flexão do punho contra a resistência. Ulnarmente a esse tendão encontra-se o tendão do músculo palmar longo. Na parte mais ulnar do aspecto volar do punho, palpa-se uma saliência rígida que corresponde ao osso pisiforme, em continuidade com o tendão do músculo flexor ulnar do carpo. Cerca de 1 centímetro distal e medial ao pisiforme, palpa-se o âmulo do osso amato. Vamos realizar também a palpação do primeiro túnel osteofibroso, local da tenossinovite de De Quervain. Além disso, vamos fazer a palpação do local da síndrome de intersecção, situado proximal e dorsal ao primeiro túnel osteofibroso, cerca de 4 centímetros do processo estiloide, região onde o extensor curto do polegar cruza o extensor radial longo do carpo. O punho apresenta 6 movimentos: supinação, pronação, flexão e extensão, desvio ulnar e desvio radial. O movimento de rotação é feito pela pronação e supinação. O movimento de pronação é cerca de 80 graus, posição neutra, e o movimento de supinação é cerca de 90 graus. A flexão média na população é de 70 a 80 graus. Já a extensão é cerca de 60 a 70 graus. O desvio ulnar do punho, ou adução, é cerca de 45 graus, enquanto o desvio radial ou abdução é cerca de 15 graus. Quando o paciente é solicitado a fazer flexão de todos os dedos em direção à palma da mão, o normal é quando a ponta de todos os dedos convergem para a tuberosidade do escafoide, sem cavalgamento. Agora vamos ver um pouco sobre os testes especiais da mão e punho. O teste de Finkelstein é utilizado para diagnosticar a tenossinovite do primeiro compartimento extensor, ou tenossinovite de De Quervain. Esse teste consiste em fazer um desvio ulnar do punho do paciente, mantendo o polegar aduzido e fletido. O teste é positivo quando o paciente refere dor na região do processo estiloide do rádio. Este teste também é chamado de Eichhoff e existe uma variação, na qual o movimento é feito com os dedos em extensão e polegar contra a resistência. O teste de Fallen é utilizado para diagnosticar a síndrome do túnel do carpo e consiste em manter os punhos em flexão máxima durante 1 minuto. É positivo quando a sensação de formigamento ou dormência é relatada no território do nervo mediano. O teste ou sinal de Tinel é a percussão suave sobre um nervo, neste caso o nervo mediano. A percussão de um nervo em um local de compressão onde há desmielinização ou axônios em regeneração pode desencadear a sensação desagradável de choque, em geral irradiando distalmente. O teste de Durkheim é o teste mais sensível para a síndrome do túnel do carpo e consiste em uma compressão com ambos os polegares por 30 segundos sobre a região do túnel do carpo ao nível do punho. O teste de Benedictine serve para avaliação de lesão do nervo interósseo anterior, que inerva os flexores do primeiro e segundo dedo. Dessa forma, quando o paciente tem incapacidade de realizar o teste e não faz a flexão de interfalangiana de polegar e interfalangiana distal de indicador, o teste é positivo e demonstra-se o sinal de Kilonevin. O teste de Watson avalia a instabilidade do escafoide. Com o polegar, o examinador pressiona a tuberosidade do escafoide de anterior para posterior e com a outra mão movimenta o punho do paciente de ulnar para radial. Isso ocasiona um estalido e dor em casos de instabilidade. O teste para instabilidade semiluno-piramidal, também chamado de Ballotman Test ou Hegman-Kleinman, é feito com o examinador estabilizando o lado radial do punho e fazendo uma compressão anterior e posterior do piramidal. O paciente refere dor e instabilidade em caso de instabilidade semiluno-piramidal. O teste de estresse unocarpal é uma manobra provocativa que sugere doença do lado ulnar do punho em caso de dor. O teste é realizado colocando uma força axial no punho em desvio ulnar máximo e fazendo-se a pronossupinação. O teste da tecla do piano revela instabilidade na articulação radioulnar distal
e vem acompanhado de dor e hipermobilidade da cabeça e da una quando o paciente ou o examinador aplica uma força de dorsal para volar. Teste para instabilidade da articulação radioulnar distal. O examinador estabiliza o lado radial do punho enquanto faz uma pressão anterior e posterior na cabeça da una. Em caso de dor e instabilidade comparativa com o lado contralateral, diagnostica a lesão da radioulnar distal. Neste momento do teste, vamos fazer a palpação dos pulsos arteriais, iniciando pelo pulso da artéria radial e o pulso da artéria ulnar. Em seguida, vamos avaliar a patência de ambas as artérias, através do teste de Allen. Vamos fazer a compressão de ambos os pulsos ao mesmo tempo e, em seguida, solicita-se ao paciente que abra e feche a mão fortemente, de modo a retirar todo o sangue da mão que ficará pálida. Nesse momento, o paciente relaxa os dedos e o examinador libera apenas uma das artérias para observar a reperfusão imediata da mão. Dessa forma, confirmamos a perfusão adequada desta artéria. Em seguida, fazemos a mesma sequência para a outra artéria. Na avaliação dos flexores profundos dos dedos, o paciente é solicitado a fazer a flexão da interfalangiana distal, enquanto as outras articulações estão estabilizadas pelo examinador. Na avaliação dos tendões extensores dos dedos, solicitamos ao paciente que faça a extensão da metacarpofalangiana contra a resistência do examinador. O teste de Elson avalia dedo em botoeira e a laceração central do tendão extensor. É solicitado ao paciente que faça a extensão da interfalangiana proximal contra a resistência do examinador. Em caso de laceração, a extensão é fraca ou acontece a extensão rígida da interfalangiana distal. O teste de Bunel-Littler avalia a contratura da musculatura intrínseca da mão. Mantemos a metacarpofalangiana em extensão e estabilizada, enquanto o paciente tenta fletir a articulação interfalangiana proximal. A flexão dessa articulação indica a ausência de hipertonia dos músculos intrínsecos. O teste de Hines-Zancoli é feito para contratura do ligamento retinacular oblíquo e é feito semelhante ao Bunel-Littler. Mas agora vamos estabilizar a articulação interfalangiana proximal e solicitar ao paciente que faça a flexão da interfalangiana distal. Caso ele consiga fazer a flexão, indica a ausência de contratura do ligamento retinacular oblíquo. Agora vamos fazer a avaliação do nervo ulnar. Vamos começar pelo teste de Wattenberg, no qual o paciente é solicitado a fazer a adução do quinto dedo. Essa força de adução pode ser comparada dos dois lados através da força que o paciente utiliza para fazer a adução do dedo para segurar a folha. O segundo teste é feito de forma similar e é solicitado ao paciente que faça uma adução do polegar para segurar uma folha. Caso o paciente tenha integridade da inervação do nervo ulnar, ele conseguirá fazer a adução do polegar. Caso ele não tenha, ele fará a flexão da interfalangiana do polegar para conseguir fazer a apreensão da folha, utilizando o nervo mediano para tal. O terceiro teste é o teste de Egawa e o paciente é solicitado a fazer a adução e abdução do terceiro dedo. Caso positivo, em lesão de nervo ulnar, o paciente tem incapacidade de realizar tal movimento. No quarto teste, o paciente é solicitado a fazer uma concha com união dos dedos. Caso o paciente não tenha inervação do nervo ulnar, esse movimento não é possível, devido à inervação ausente da musculatura intrínseca da mão. Essa foi a nossa aula de exame físico da mão e do punho.